Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Nono ano, na aula passada, nós conhecemos os princípios do fascismo e como esse movimento ganhou repercussão em outros países. Hoje, iremos entender como foi que esse movimento ganhou força na Itália e quais foram os seus desdobramentos. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 143. Prontos? Pessoal, no Brasil, os fascistas também tiveram, né, uma participação. Eles se chamavam integralistas. Né? O Brasil, então, teve uma organização fascista. Ela era chamada Ação Integralista Brasileira, ou conhecida pela sigla AIB. Inspirados nos partidos fascistas europeus, os integralistas, que eram liderados por Plínio Salgado, eram anticomunistas e críticos da democracia. Os integralistas se cumprimentavam dizendo Anauê. Eles defendiam que somente um governo forte traria progresso ao Brasil. Eram conhecidos como camisas verdes, por causa do seu uniforme. O maior inimigo da AIB era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, organização política em que predominavam os comunistas. Anauê, em língua tupi-guarani, significa "você é meu irmão". O slogan era uma demonstração da ideia de unificação do país sob uma única liderança. É aquela ideia do feixe, né, pessoal? Que todo mundo tem que ser todos juntos, né? Uma nação única. Anauê também era o nome da revista, né, desse partido, desse grupo, né, dos integralistas. Antes de prosseguir com o conteúdo, vamos resolver a atividade 1 da página 144. Observe a capa da revista francesa O Riso, de abril de 1939, em que Hitler e Mussolini foram representados como os semeadores. A. O que Hitler e Mussolini estão semeando? Né? Observe a imagem. A charge, então, representa Hitler e Mussolini semeando tanques, canhões, projéteis, aviões e embarcações. Qual princípio do fascismo você identifica na charge? Pessoal, vocês podem reconhecer na charge o militarismo. É o aspecto mais evidente nessa charge. É possível, dizer que os líderes fascistas estão se preparando para uma guerra ao semear armamentos. Página 145. A ascensão do fascismo na Itália. Vamos lá. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália também era um país em crise, mesmo saindo do lado dos vitoriosos. As dificuldades do pós-guerra afetavam os camponeses, os operários e a classe média. A Tríplice Entente, da qual ela fez parte no final da Primeira Guerra Mundial, não havia entregue os territórios que tinham sido prometidos aos italianos. O país estava dividido. De um lado, tinham as Ligas Vermelhas, de inspiração comunista, que tentavam incitar as camadas descontentes da população a fazer uma revolução. Do outro lado, os camisas negras, como eram chamados os adeptos do fascismo, que se vestiam de preto. Eles recebiam apoio dos latifundiários e capitalistas e propunham um governo forte e autoritário para superar a crise. Então, lembra que eu comentei com vocês em outras aulas, em momentos de crise, os extremismos acabam aparecendo. E nesse caso, nós tínhamos tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. A extrema esquerda com viés comunista e a extrema direita com viés fascista. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos então essa águia carregando um feixe, o machado de feixe, que é o símbolo usado por esses grupos fascistas.
Nesse contexto, muitos italianos foram atraídos pelo fascismo e pelo seu principal líder, Benito Mussolini. Essas ideias, então, de resolver o problema rapidamente, né, com um Estado forte, chamou a atenção de muita gente. Uns tinham medo do comunismo, né, medo de perder seus bens, né, e todas as outros temores. Já outros desejavam uma solução rápida para a crise econômica. Outros ainda se identificavam com as ideias autoritárias que eram propostas por Mussolini. No ano de 1922, para pressionar o governo italiano, os camisas negras, né, esse grupo fascista, eles organizaram na capital italiana uma enorme passeata que ficou conhecida como Marcha sobre Roma. Milhares de militantes fascistas, vestidos com suas camisas negras, vindos de todas as partes da Itália, participavam da marcha em direção a Roma. Né? Isso no ano de 1922. Apoiados pela burguesia e pelos militares, os fascistas fizeram da marcha um fato político que facilitou a chegada de Mussolini no poder. Pressionado pela marcha sobre Roma, o rei Vítor Emanuel III nomeou Mussolini como primeiro-ministro, entregando a ele o governo do país. Então eles alcançaram a partir dessa pressão popular. Entre 1922 e 1924, os fascistas governaram respeitando a Constituição, e se submetendo à fiscalização do parlamento. Porém, depois de 1924, quando o partido conseguiu eleger a maioria dos parlamentares, Mussolini sentiu-se à vontade para tomar medidas mais autoritárias, ignorando a Constituição. Ao lado temos uma imagem, que retrata essa marcha que estava indo para Roma. Então, uma grande quantidade de pessoas marchando para Roma. Então, com a maioria dos parlamentares, Mussolini acabou com a Constituição, passando a governar por decretos. E se atribuiu, se nomeava, passou a ser chamado de Duce. Ou seja, qual que é o significado de Duce? É o guia, o condutor supremo da Itália. Então ele era reconhecido como o guia, o Duce. Ele mandou prender e matar pessoas que não concordavam com as suas ideias. Instituiu a censura à imprensa, então bateu de frente com a imprensa e controlou, passou a controlar esses órgãos, passou a controlar também os sindicatos, que eram grupos de trabalhadores que se organizavam, transformando os sindicatos em órgãos que colaboravam com a construção de uma nova Itália. Pessoal, também vale a pena chamar a atenção para o Tratado de Latrão, que ele concedeu para a Igreja Católica. Concedeu, então, autonomia ao Estado do Vaticano, obtendo, assim, o apoio do clero italiano. Essa questão é uma questão antiga, desde a unificação da Itália, desde 1870 até 1929, a Igreja tinha travado uma disputa, estava em uma questão de atrito com a Itália. Mussolini, então, se aproximou, dando autonomia ao Estado do Vaticano para a criação desse território da Igreja Católica. Nesse contexto também, nós temos uma eficiente máquina de propaganda. É muito importante para os governos fascistas uma máquina de propaganda com o objetivo de convencer a população das vantagens do fascismo. Então a população tinha que ser convencida dessas vantagens. A propaganda seria muito importante para isso. Aqui ao lado temos uma imagem, uma foto de Benito Mussolini, uniformizado. Durante o regime fascista, as crianças italianas de 8 a 14 anos tinham de memorizar uma oração que foi inspirada em uma outra oração da Igreja Católica que se chama Credo. Ela é uma das principais orações dos católicos e evidencia a imagem religiosa que os fascistas tentavam atribuir ao Duce
e ao novo governo, né? Pessoal, qual que é a oração então o credo, né? É essa que está ao lado, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E observem do outro lado, né? Só vou pegar o início para vocês perceberem esse tipo de estratégia. Eu creio em Roma, a eterna, a mãe do meu país, e na Itália, sua filha mais velha, que nasceu no seu ventre sagrado pela graça de Deus, que sofreu nas bárbaras invasões, que foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX, que se ergueu para a glória em 1918 e 1922 e que está sentada no lado direito de sua mãe, Roma, que por essa razão deverá vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo, na comunhão dos mártires, na conversão dos italianos e na ressurreição do Império. Então, ao usar essa referência do catolicismo, acabava então acabava construindo uma imagem divina do líder, do Benito Mussolini. E isso era recitado pelas crianças nas escolas, fazia parte do dia a dia. Então as crianças já cresciam adorando esse líder. Bom, mas era preciso mudar um pouco a situação para que a população pudesse acreditar nessa propaganda toda. Então, Mussolini realizou reformas na agricultura e na indústria, tirando a Itália da crise mais aguda do pós-guerra. Embora os maiores beneficiários dessas reformas fossem os burgueses e os latifundiários, grande parte da população sentiu os efeitos da melhora econômica. Depois da crise de 1929, Mussolini passou a intervir mais diretamente na economia. Ele implantou um grande projeto de construção de obras públicas, com o objetivo de gerar empregos. A indústria bélica, ou seja, a indústria de armas, foi fortemente incentivada. Além de empregar muitas pessoas, preparava a Itália para o confronto com os traidores da Primeira Guerra. Jovens passaram a ser treinados para a guerra e para as campanhas de expansão territorial. Ok? Aqui também trago uma imagem para vocês de uma multidão ouvindo um discurso de Benito Mussolini. Então, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, a superação da crise econômica italiana só foi possível com a intervenção do Estado, com a ajuda direta do Estado, cujas iniciativas diminuíram o desemprego e impediram o agravamento da crise. Então, com as obras públicas, as pessoas tinham emprego e poderiam continuar girando a economia, certo? No entanto, ao contrário do que fez o governo americano, que interveio sem ferir a democracia, o governo fascista italiano usou instrumentos ditatoriais em suas ações de recuperação econômica. Tá? Então, pessoal, essas mudanças instituídas por Benito Mussolini na Itália pós-crise acabaram surtindo alguns efeitos positivos, o que leva, junto com uma forte propaganda, ao apoio de boa parte da população. É perceptível pelas imagens que eu fui trazendo ao longo das aulas, por exemplo, esta, que vocês podem ver ao fundo, da multidão que acabava acompanhando este líder. Bom, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre a ascensão e as características do fascismo italiano. Na próxima aula, iremos estudar sobre o nazismo alemão, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.